costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas capítulo 14, versículos 1, 7 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vais sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavras de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas tantas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas, e que nós tenhamos aqui um aprendizado, ouvindo, escutando e colocando em prática as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, narrada neste maravilhoso Evangelho por Lucas. Nós vimos aqui o Senhor Jesus nos alertando de quando a gente vai a uma festa de casamento, a gente procura chegar a ocupar os primeiros lugares ali. Ele disse assim que nós não estamos procedendo da maneira correta, porque ele contou essa parábola, porque aconteceu que, vejam bem, a história começa assim. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles os observavam. Quer dizer, eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Bem, então Jesus começou a notar que os convidados chegavam e iam ocupando os primeiros lugares. Aí Jesus vai e conta esta parábola. E quando a gente for convidado para uma festa de casamento, não devemos ocupar o primeiro lugar, porque pode ser que o dono da festa tenha um convidado que ele acha que seja lá mais importante do que a gente, e aí ele vai chegar na gente e vai dizer: amigo, por favor, venha mais para cá, ceda lugar para ele. E aí você vai ser humilhado, porque você se sentou ali, no final das contas você vai acabar se sentando lá no último lugar.
Então você foi humilhado. Então Jesus nos ensina que quando a gente for a uma festa de casamento, devemos sempre ocupar os últimos lugares. Por quê? Porque o dono da festa vai vir, vai chegar em você: ô fulano, tudo bem, que maravilha, que honra recebê-lo aqui. Oh, faz favor, chega mais pra cá. Que maravilha, você vai se sentir exaustado, porque você estava lá ocupando o último lugar e você teve a honra, o privilégio de ser convidado para chegar mais próximo. Então, isso será motivo de honra, porque ele disse que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Aqui está uma passagem que caracteriza esta passagem. Então, nós podemos ter todo o cuidado observando a palavra de Deus, vivendo sempre na obediência, porque Jesus é o Senhor, Ele tudo pode. E para finalizar aqui no versículo 14, ele disse assim, no versículo 13, pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos e cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição do justo. Porque nós temos aquela mania de quando a gente prepara uma festa, um almoço, você já se lembra de quem? Dos seus parentes, os seus cunhados, vizinhos, sei lá, aquelas pessoas mais próximas. E aí essas pessoas, eles vão retribuir novamente, vão convidar você para ir também lá na casa deles. Então Jesus nos diz que devemos convidar essas pessoas, os cegos, os aleijados, os coxos, porque esses não poderão retribuir para nós. E aí nós teremos na ressurreição dos justos a recompensa. Amados irmãos, um santo e maravilhoso dia iluminado e abençoado para todos, um excelente e maravilhoso domingo, abençoado por Jesus Cristo nosso Senhor. E a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha